Seus 30 anos são aquela fase em que a vida decide jogar tudo em cima de você ao mesmo tempo, não é? No minuto você está comemorando finalmente ter um salário decente, no minuto seguinte você está encarando um financiamento imobiliário se perguntando como é que alguém consegue de fato bancar a vida adulta. Enquanto isso, a sua conta bancária está sendo puxada em 17 direções diferentes como se fosse uma espécie de pinhata financeira. Filhos precisam de dinheiro para a faculdade, casas precisam de entrada, contas de aposentadoria estão gritando por atenção. E de algum jeito você precisa manter a sanidade no meio disso tudo. Aqui vai uma coisa que ninguém te conta quando você chega aos 30. Tipo, todo mundo fala que quando você tem 20 e poucos anos, essa é a fase que você tem que se encontrar, mas uns 30 é quando você percebe que, na verdade, já precisava ter se encontrado muito antes. As decisões financeiras que você toma aos 30 ou vão te colocar no caminho de um futuro confortável ou te deixar correndo atrás do prejuízo pelos próximos 30 anos. Eu sei disso porque eu fiquei rico muito cedo, os meus amigos fizeram o caminho oposto e estão em situação bem pior hoje em dia. Eu sou o professor Mauro Kalil e ajudo pessoas a entender como construir o patrimônio com um bom plano sem enlouquecer no meio do processo. Se você está cansado de sentir que seu dinheiro some tão rápido quanto você ganha, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo porque eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a colocar a vida financeira em ordem. Agora, antes de nós mergulharmos nesses marcos, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu não estou aqui para fazer você se sentir mal com a sua situação financeira atual. Talvez você já esteja arrebentando em algumas dessas metas ou talvez você esteja olhando para o saldo da conta se perguntando se não era melhor largar tudo e viver de dog walker profissional. De qualquer forma, esses marcos não são um julgamento das suas escolhas de vida, eles são mapas para te ajudar a navegar o que sinceramente pode ser uma década bem esmagadora. O primeiro grande marco financeiro que você precisa atingir nos seus 30 anos é eliminar todas as dívidas de consumo. E sim, eu estou falando em chegar a zero. Nada, na dica de nada, uma única exceção aqui é o financiamento da sua casa, assumindo que você tenha um. Todo o resto precisa desaparecer. Cartão de crédito, empréstimos estudantis, financiamento de carro, aquele empréstimo aleatório que você fez para comprar um computador há 3 anos e que você ainda está pagando. Tudo isso. Eu sei que você está pensando, professor, isso parece impossível. Só os meus empréstimos estudantis já bancariam o PIB de um país pequeno. Mas é por isso que isso é tão importante. Nos seus 30 anos, essa é a sua década de maior ganho. Seu salário provavelmente está mais alto do que nunca e tende a continuar subindo se você continuar se estudando e se preparando. A última coisa que você quer é uma dívida de consumo agindo como uma areia movediça financeira, puxando você para baixo a cada real que você ganha. Pensa comigo, se você está pagando 400 por mês em uma fatura de cartão de crédito, mais 600 de financiamento do carro, isso já dá 1.000 todo mês, que poderia estar indo para construir patrimônio em vez de deixar outras pessoas ricas. Em um ano, isso dá 12 mil, em uma década, 120 mil, sem contar o quanto esse dinheiro poderia ter rendido se você tivesse investido em vez de pagar juros. Os seus 30 também são a fase em que a vida começa a ficar realmente complicada bem rápido. Talvez você esteja lidando com mais responsabilidades no trabalho, tentando cuidar da casa, possivelmente criando filhos, e para muita gente é quando os pais envelhecem e começam a precisar de mais apoio. Acredite em mim. Ter dívida de consumo pendurada no seu pescoço no meio disso tudo é como tentar fazer malabarismo com tochas em chamas enquanto anda de monociclo. Possível? Talvez. Recomendável? Definitivamente não. Eu aprendi essa lição na prática quando meu pai começou a precisar de mais ajuda. Ele era um daqueles caras teimosos que queria consertar tudo sozinho, que geralmente significava que eu acabo fazendo o mesmo ou pagando para alguém fazer direito.
Semana passada eu mesmo tive um problema de pia entupida. Estava decidido a resolver apenas com a força da minha vontade e um desentupidor. Spoiler, não deu certo. Se eu tivesse afundado em parcelas de dívidas, eu não teria tido a flexibilidade de simplesmente chamar um encanador e resolver o problema. Em vez disso, eu provavelmente ainda estaria lidando com uma pia entupida e bem frustrado. O segundo marco é alcançar um excelente score de crédito. E eu digo excelente mesmo, estamos falando de 800 ou mais. Agora, eu já consigo ouvir alguns de vocês dizendo que score de crédito não importa se você não pretende pegar dinheiro emprestado, mas aqui vai o choque de realidade. A menos que você planeje pagar o seu imóvel à vista, seu score vai determinar quanto esse financiamento vai te custar. Deixa-me te colocar isso em perspectiva com números reais que talvez façam você rever a importância disso. Vamos dizer que você está comprando uma casa de 400 mil, que infelizmente está longe de ser uma mansão na maioria das cidades hoje em dia. Com um excelente score de crédito, você poderia conseguir uma taxa de juros de 6,5%. Em 30 anos, você vai pagar algo em torno de 511 mil só de juros. Não é ótimo, mas essa é a realidade dos financiamentos. Agora, se o seu score é só um pouco pior, não horrível, só não excelente, você talvez veja algo em torno de 7%. Essa diferença aparentemente pequena de meio ponto percentual significa que você vai pagar cerca de 558 mil em juros ao longo da vida do financiamento. Isso é quase 50 mil a mais pela exata mesma casa, só porque seu score não era tão bom. E é aqui que fica realmente doloroso. Segundo corretores especializados, um único atraso de pagamento com mais de 30 dias pode derrubar seu score de crédito em até 180 pontos e ficar no seu relatório por até 7 anos. Imagina sair de um score de 780 para 600 só porque você esqueceu de pagar a conta de luz ou da internet. Esse único erro pode literalmente te custar dezenas de milhares de reais em juros adicionais ao longo de um financiamento imobiliário. A boa notícia é que manter um excelente score não é ciência de foguete. Pague as contas em dia sempre, mantenha sua atualização de crédito abaixo de 30% da renda, idealmente abaixo de 10%. Não abra novos crediários, a menos que você realmente precise. E seja lá o que for que você faça, não cancele cartões antigos, a menos que eles tenham anuidades que você não consegue justificar. O tempo de histórico de crédito importa e fechar contas antigas pode prejudicar o seu score. Terceiro marco é montar um planejamento financeiro abrangente para os próximos 30 anos. Eu sei que planejar 30 anos para frente parece tão atraente quanto ir ao dentista, mas me escuta. Enriquecer é uma questão de ter e seguir um bom plano, e aos 30 anos é quando você começa a lidar com várias prioridades financeiras ao mesmo tempo. Sem um plano, você basicamente está jogando whack-a-mole financeiro. Eu gosto de usar um conhecimento que aprendi nos Estados Unidos, que é um conhecimento bem interessante. É o acrônimo BRET. O B é Budgeting and Saving, organizar e economizar. Você precisa saber exatamente quanto precisa guardar e gastar para bater suas metas de longo prazo. O R é de Retirement Planning, ou planejamento para aposentadoria. Isso não é só colocar dinheiro no seu plano de previdência, mas entender de verdade se você está no caminho certo e fazer ajustes que talvez precise. O E é de Estate Planning, ou seja, planejamento sucessório. Eu sei que soa mórbido, mas se você tem filhos ou um patrimônio relevante, isso já não é opcional. O primeiro T é de Tax Planning, ou planejamento tributário, que significa garantir que você está usando todas as estratégias legais disponíveis para ficar com mais do seu dinheiro, inclusive ter outra cidadania. E o segundo T é o Tracking Your Progress,
ou seja, acompanhar o seu progresso. Esse é o ponto em que pode fazer sentido contratar um planejador financeiro, especialmente se você está lidando com múltiplas fontes de renda, patrimônio relevante ou situações familiares complexas. Um bom planejador financeiro pode te ajudar a enxergar o quadro geral e garantir que todas as peças do seu quebra-cabeça financeiro realmente se encaixam. O quarto marco é construir uma reserva financeira blindada. Nos seus 20, a recomendação padrão era de 3 a 6 meses de despesas. Agora, aos 30, eu quero que você pense maior. Estamos falando de 6 a 12 meses de custo de vida, talvez até mais da sua renda, se ela for variável ou se você for autônomo. Por que esse aumento? Porque nos seus 30 anos, trazem mais potenciais de emergência. Sua casa resolve que a geladeira tem que quebrar justo no pior momento, o seu filho precisa de um procedimento odontológico de emergência, o seu carro quebra, e claro, é algo complicado e caro, e os seus pais estão mais velhos, eles precisam de ajuda com contas médicas inesperadas, ou talvez, e esse é o tipo bom de emergência, aparece uma oportunidade incrível de você se inscrever num curso em promoção na Academia do Dinheiro que exige uma ação rápida. Ter uma boa reserva financeira não é só uma questão de segurança financeira, é sobre ter opções. Quando você sabe que consegue lidar com o que você quer que a vida jogue em você, você pode assumir riscos calculados que podem dar um retorno enorme. Você pode negociar em posição de força no trabalho. Você consegue ajudar familiares quando eles precisam. Você dorme melhor à noite sabendo que uma despesa inesperada não vai descarrilar no seu planejamento financeiro. O segredo é manter esse dinheiro em algum lugar onde ele renda um juros decente, mas ainda seja fácil de acessar. CDBs de alto rendimento são perfeitos para isso. Você não está tentando ficar rico com a reserva de emergência. Você está tentando preservar o seu patrimônio e manter a flexibilidade. O quinto marco é ter guardado o equivalente a 3 vezes o seu salário anual para a aposentadoria até os 40 anos. Segundo dados recentes, a renda média de um quadragenário no Brasil é em torno de 62 mil por ano, o que significa que você deveria ter algo por volta de 186 mil guardados para aposentadoria quando bater os 40. Agora, antes de entrar em pânico sobre se você está no caminho, deixa eu colocar isso em perspectiva. Se você começa com esse valor aos 40 anos e contribui de forma consistente, simuladores de aposentadoria sugerem que você pode chegar a mais de 2 milhões aos 67 anos. Esse é o poder dos juros compostos, trabalhando a seu favor, mas só se você der tempo suficiente para essa mágica acontecer. E aqui está o que realmente é importante. É sobre ter décadas para os juros compostos trabalharem para você. Chegar aos 40 não é só sobre ter dinheiro em si. O ponto desse marco é ter um saldo de aposentadoria relevante trabalhando por você. Cada ano que você atrasa para começar a investir na aposentadoria é um ano de crescimento potencial que você abre mão para sempre. Se você está atrás dessa meta, não se desespere, mas leve a sério. A ideia é correr atrás. Você ainda tem de 25 a 30 anos até a aposentadoria, o que é bastante para os juros compostos agirem, mas a matemática fica mais dura a cada ano que você espera. Olha, se você passar essa década inteira focado em apenas um marco de aposentadoria, talvez queira considerar aumentar suas contribuições antes dos 40. Eu estou falando de aumentar essa porcentagem toda vez que você ganhar um aumento, toda vez que trocar de emprego, toda vez que ganhar um bônus. A diferença entre investir 15% da sua renda e 10% pode parecer pequena agora, mas em 25 anos é a diferença entre ter dinheiro para se aposentar confortavelmente ou ter que trabalhar até os 75 anos porque você não fez o dever de casa. O sexto marco é algo que eu chamo de imunidade à inflação de estilo de vida. Esse é o que separa os construtores de patrimônio dos faz de conta da riqueza. Seus 30 são o momento perfeito para aquilo que nós, educadores financeiros, chamamos de lifestyle creep,
um aumento de padrão de vida. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Você ganha um aumento, então de repente você merece um apartamento melhor. Cai um bônus, então obviamente você precisa de um carro mais chique. Sua renda sobe e de algum modo seus gastos magicamente sobem junto, deixando você com o mesmo resto de dinheiro de quanto ganhava menos. Eu tenho amigos no Rio de Janeiro ganhando 6 dígitos que vivem quebrados. Eles estão dirigindo os carros de 350 mil, morando em apartamentos com aluguéis que custam mais do que o salário de muita gente. E pedindo delivery ou jantando fora toda santa noite, porque cozinhar aparentemente é abaixo do nível deles. Ao mesmo tempo, eles vivem reclamando que não conseguem guardar dinheiro. É como ver alguém despejar água em um balde cheio de furos e se perguntar por que ele nunca enche. A arma secreta contra a inflação do estilo de vida não é se privar, é a automação e consciência. Toda vez que uma renda aumenta, direcione automaticamente pelo menos metade desse aumento para investimentos antes que seu cérebro tenha tempo de inventar novas formas de gastar. Ganhou um aumento de 500? Ótimo, aumente automaticamente suas contribuições para a aposentadoria em 250. Seu eu do futuro vai te agradecer e o seu eu do presente nem vai sentir falta de um dinheiro que você nunca chegou a ter para gastar. O sétimo marco pode parecer mórbido, mas na verdade é uma das coisas mais carinhosas que você pode fazer pela sua família. Colocar o seu planejamento sucessório em dia. Eu sei, você pensa que é muito novo para se preocupar com isso, mas se você tem filhos, um financiamento imobiliário, um patrimônio relevante, você precisa, ao menos, dos documentos básicos de sucessão. Isso não é sobre planejar a morte, é sobre planejar as curvas inesperadas da vida. O que acontece se você sofre um acidente e não consegue tomar decisões por conta própria? Quem é que cuida dos seus filhos se algo acontecer com você ou com seu cônjuge? O que acontece com sua casa, seus investimentos para aposentadoria, o seu seguro de vida? Sem a documentação correta, essas decisões vão parar na mão de juízes e burocráticas em vez de ficarem na sua mão. A boa notícia é que o básico de planejamento sucessório não é nem de longe tão complicado ou caro como muita gente imagina. Você pode começar com ferramentas simples, como ter um testamento básico e procurações. Claro, se você tiver uma situação financeira complicada ou uma dinâmica familiar digna de novela, aí sim vale a pena trabalhar com um advogado, mas para a maioria das pessoas, ter alguma coisa é infinitamente melhor do que não ter nada. O oitavo marco é algo que meus alunos, planejadores financeiros, raramente falam, mas talvez seja o mais importante de todos: investir na sua saúde. Agora, antes de você revirar os olhos e fechar o vídeo achando que isso virou um canal de fitness, me escuta. Sua saúde é o seu maior ativo financeiro e os seus 30 são a fase em que você constrói esse ativo ou começa a ver ele depreciar. Pensa matematicamente. O brasileiro médio gasta mais de 300 mil com saúde ao longo da vida. Se você consegue reduzir isso em apenas 20%, por meio de cuidados preventivos, melhor alimentação, exercício regular, evitando coisas burras como fumar ou beber em demasia, você já economizou algo em torno de 60 mil. E isso sem contar a renda que você deixa de perder por faltar ao trabalho por doença, as oportunidades de carreira que você não perde porque está se sentindo mal, ou a melhora na qualidade de vida que vem de realmente se sentir bem com o próprio corpo. Isso aumenta até a autoestima. É tipo, seus 30 também são quando seu metabolismo decide tirar férias prolongadas. Eu conseguia comer pizza no café da manhã, almoço e jantar sem ganhar 1 grama. Agora, eu olho para um donut e já ganho 2 quilos. Parece que meu corpo está fazendo piada comigo. Mas o ponto é o seguinte: criar hábitos saudáveis agora, enquanto você ainda tem alguma flexibilidade metabólica, é muito mais fácil do que tentar consertar décadas de danos aos 50 anos de idade. Isso não significa que você precise virar influenciador fitness ou viver só de couve e quinoa.
Significa encontrar formas sustentáveis de mexer o corpo regularmente, comer comida que realmente nutre você na maior parte do tempo, dormir o suficiente e gerenciar o estresse antes que ele gerencie você. Acredite, o dinheiro que você gasta numa academia, comida de qualidade e talvez um personal não é nada comparado ao que vai gastar lá na frente com doenças para tentar consertar problemas de saúde que são evitáveis hoje. O nono marco é começar a pensar seriamente na educação dos seus filhos, assumindo que você tenha ou pretenda ter filhos. Os custos de uma faculdade têm aumentado ao dobro da inflação nos últimos 30 anos e não há nenhum sinal de que essa tendência vá desacelerar. O custo médio de um curso de 4 anos em uma universidade pública já passa de 30 mil por ano, quando você inclui moradia, alimentação e outras despesas. Em instituições privadas, você está olhando para algo mais perto de 50 mil por ano. Agora, eu não estou dizendo que você tenha que bancar 100% da faculdade do seu filho, mas começar cedo dá tempo para os juros compostos trabalharem a seu favor. Um plano de investimento educacional feito especificamente para isso pode turbinar bastante a sua economia ao longo do tempo. Mesmo que você só consiga guardar 50 ou 100 por mês, começar quando seu filho ainda é pequeno, te dá de 15 a 18 anos para esse dinheiro crescer. E se ele acabar não precisando de tudo para a faculdade, você pode transferir o saldo para outro filho, usar para você mesmo em cursos ou até migrar parte para sua aposentadoria. O 10º e último marco dos seus 30 anos é desenvolver o que eu chamo de confiança financeira. Isso não é sobre ter um valor específico na conta, é sobre entender bem sua situação financeira a ponto de tomar decisões informadas sem ficar o tempo todo se questionando ou entrando em pânico toda vez que a bolsa tem um dia ruim. Confiança financeira vem de ter sistemas funcionando, entender os seus números e saber que você consegue lidar com qualquer desafio financeiro que apareça. Significa não ficar acordado às 3 da manhã se perguntando se está guardando o suficiente para a aposentadoria ou se pode bancar aquela viagem que você está planejando. É também quando ter um planejamento financeiro completo se torna crucial, não é só útil, você precisa entender como todas as peças do seu quebra-cabeça financeiro se encaixam. Sua reserva de emergência, sua poupança para aposentadoria, os fundos de educação dos filhos, seus seguros, seus documentos sucessórios, tudo isso deveria funcionar junto, como parte de uma estratégia coerente. Algumas pessoas conseguem criar e gerenciar esse plano sozinhas, especialmente se curtem mergulhar em planilhas de planejamento financeiro e se meter em dia com as mudanças nas leis tributárias. Outras se beneficiam ao trabalhar com um planejador financeiro que pode ajudar a coordenar todas essas partes móveis e oferecer uma visão objetiva quando as emoções começam a atrapalhar o julgamento. O essencial é ter e seguir um bom plano que você entenda e no qual acredita, que se adapte conforme a sua vida muda e que te dê confiança de que você está avançando rumo às metas de longo prazo, mesmo quando a volatilidade de curto prazo no mercado faz parecer que você está andando para trás. Seus 30 são basicamente sua fase de auge financeiro. Você ganha mais do que provavelmente já ganhou antes, você tem décadas para os juros compostos fazerem sua mágica, mas também tem mais responsabilidades financeiras e mais prioridades concorrentes do que nunca. As decisões que você toma nessa década vão determinar em grande parte se os seus 50 e 60 serão de preocupações com dinheiro ou aproveitando os frutos da disciplina e do planejamento lá do começo. Seus 30 não precisam ser um filme de desastre financeiro em que você é o protagonista da própria tragédia. Esses 10 marcos não existem para te sobrecarregar ou fazer você se sentir atrasado em relação a algum cronograma imaginário que parece que todo mundo segue perfeitamente. Eles existem para te dar um mapa para você realmente conseguir curtir seus 40, 50 e além, e sem ficar o tempo todo preocupado se vai conseguir se aposentar ou se vai estar trabalhando até os 85. A parte bonita de estar nos 30
é que você ainda tem tempo de ajustar a rota e se está atrasado em alguma dessas metas, você consegue recuperar o tempo. Claro, teria sido melhor começar mais cedo, mas ficar se culpando pelas decisões financeiras do passado é tão produtivo quanto tentar dirigir olhando só para o retrovisor. Então, escolhe um desses marcos que mais fazem sentido para a sua situação agora e comece. Talvez seja finalmente encarar aquela dívida de cartão de crédito, ou talvez seja abrir aquela conta de investimento que você vem procrastinando há 6 meses. Ações pequenas e consistentes se compõem exatamente como seus investimentos.